o holocausto, se caía aquela labareda, aquela de fogo, ela não era repartida. Então nós hoje podemos dizer, graças a Deus, que a gente tem recebido pelo menos um pouquinho do Espírito Santo. Ele pegou aquela língua e repartiu um pedacinho para cada um de nós. Por isso que é língua repartida. Ou seja, no total de uma língua, de um Espírito, nós recebemos um só que foi dividido para nós. Imagina se a gente recebesse os outros 6. Mas segundo a Bíblia diz que nós vamos receber pelo menos mais um. Mais um? Mais um. Mas isso é no final. Mais um. Entendeu? Porque o único... E outra coisa. Bom, isso aqui fica marcado, né? Já. Vou marcar aqui uma palavra aqui. Atribuição, tá certo? Veja bem uma coisa. Quando você vê a palavra Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor Jesus Cristo, Espírito, sabe o que significa isso? A palavra de Deus, quando fala Espírito de Deus, Espírito de Jesus, não é Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o único que pode chamar é só o Ruach HaKadosh. Ruach HaKadosh é Espírito Santo de Deus. Então tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de isso, entendeu? Que não é o Ruach HaKadosh. Totalmente diferente. Porque o Ruach HaKadosh, na verdade, ele vai trazer a atribuição. Certo? Ele vai trazer a atribuição. E que atribuição é essa? Ele vai trazer algo a mais relacionado com o Ruach HaKadosh, que é dele. Ou seja, Deus vai trabalhar o Espírito Santo de Deus. Não é que o Espírito Santo de Deus vai entrar em mim, vai entrar em você, vai entrar nesse, vai entrar naquele. É apenas a atribuição do Espírito de Deus, do Espírito Santo, na nossa vida, quando a gente recebe. Então você recebe o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quando você está falando em línguas, você está falando em mistério com Deus, você está recebendo a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Entendeu? Ou seja, porque a gente recebe a ação do Espírito Santo relacionado ao Espírito Santo. Entendeu? Porque o Espírito Santo, na verdade, ele é completo. E só quem recebeu esse Ruach HaKadosh completo só foi Jesus. Que é o Espírito de mansidão, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de graça. Entendeu? Você tem o Espírito de mansidão? A gente fica meio indeciso isso aí, se tem ou se não tem. Se uma pessoa fala mal da gente, será que a gente vai retrucar? Jesus não retrucou ninguém. Bateram nele, xingaram ele, cuspiram ele não revidou. Será que eu e você, se alguém bater em mim e você vai revidar ou não? É meio complicado. Não é? Tem que praticamente socar a sua carne para você não socar outra pessoa. É o único jeito. Mas você não recebeu esse dom para isso. Pegar, socar por isso que você recebeu só uma pequena partícula da língua de fogo. Só isso. E
já é muita coisa para nós. Imagina se a gente alcançasse isso. Seria uma coisa Era, né? Será que o dia a gente alcança? Entendeu? Porque a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo, que Jesus foi cheio das 7 atribuições do Espírito de Deus na vida dele. Por quê? Porque o Espírito de Deus, na verdade, ele está nele e está no Pai. Não é? Ele está nele e está no Pai. Então ele recebeu o que é dele. Porque se fosse assim, quantos consoladores existem? E por que Jesus falou outro? E vós recebereis um outro consolador que de mim, a minha parte virá sobre vocês. Por que um outro? Jesus não tinha? Estava com ele. A atribuição dele, o Ascador estava nele, ele disse, não é esse que você vai receber, é um outro. Porque Jesus disse, vós recebereis um outro consolador. E quando ele vier, vos falará tudo que eu tenho vos ensinado, para lembrar. Um outro para lembrar. Não é o que está nele, é um outro. Esse outro que está é uma atribuição. Esse que a gente está, é uma atribuição. Uma ação, é atribuição com ação do Espírito Santo. Porque a ação do Espírito Santo, porque nós recebemos, são 7 Espíritos. Entendeu? São 7 Espíritos de Deus. A gente recebeu esse tal da língua de fogo. E ele tem várias ações. O da língua de fogo tem várias ações. De um só. Imagina se fosse todos. Você seria poderoso. Ou poderosa, você entendeu? Gosto dessa parte. É? Eu adoro essa parte. Porque na verdade ele coexiste com Deus, né? Ele conhece, Paulo fala ele conhece todas as coisas que ele diz. O que Paulo diz? Que o homem natural conhece ele mesmo. Mas só o Espírito de Deus pode entrar nas profundezas de Deus. Só ele pode interceder por nós. Com gemidos e inexprimíveis. Porque só ele entra. Ele entra lá onde ninguém entra. E por quê? Porque para falar com Deus, para chegar diante de Deus, você tem que conhecer o habitat de Deus. E não tem ninguém melhor do que conhece o habitat de Deus do que o próprio Espírito de Deus. Só ele entra. Só ele entra ali Deus. Entendeu? Onde nem eu nem você consegue entrar. Nós não conseguimos entrar, não conseguimos chegar lá. Você entendeu? Mas em Apocalipse também fala disso. Oi? Então, são 7 Espíritos de Deus. Veja bem, são 7 Espíritos de Deus, não são 7 agora. Não são 7 mortos agora. São 7 Espíritos de Deus. Que provém do ar agora. Então esse é o Espírito de Deus. Com atribuição. Que atribuição? Você pode ser um amoroso, você pode receber um paciente, tudo isso você recebe do Espírito Santo de Deus. Que está entrelaçado, atribuído ao Ashagadosh. Que é o Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus. Que nós chamamos de Ashagadosh. Entendeu? Bom, vamos lá. Outra coisa também, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas. Porque ele está desde o princípio de todas as coisas. Né? Ele está dentro do princípio de todas as coisas. Então ele conhece todas as coisas. Por isso que quando você está em ministério e de repente te sobe
em línguas e de repente parece que você pode voar. Praticamente você pode correr. Você nem saía do lugar. Parecia uma sacola de farol. Você tocou num assunto muito bom que eu veio esquecendo. Você falou do fogo. Isso. A língua reparte. Ali é uma língua. A língua que vem com fogo. Como línguas repartidas foram vistas como de fogo. Não está lá em Atos Apóstolos. Veja bem, só que essa língua ela vem fragmentada. Eu recebo um pouco, você recebe um pouco, recebe um pouco, recebe um pouco. Por isso que é importante, se eu começar a orar, sentir a graça, a irmã está aqui do lado sentir, o irmão está aqui sentir, o outro sentir, o outro sentir, o que você vai fazer? É acender, porque a intenção de Deus é essa, fazer com que a língua se torne uma só. Numa igreja que caia mesmo o Espírito Santo. E quando está todo mundo sentindo a graça de Deus, significa que aquela língua está juntando um pedacinho, e ela se está tomando uma língua, entendeu? Terça-feira pegou fogo na igreja. Então significa que as partículas se juntaram uma com a outra e foi acendendo. Porque essa tem que ser assim, não, tem que acender. Essa língua que caiu dos céus, ela caiu fragmentada. Se a igreja buscar a Deus, você vai receber ela completa. E quando essa língua completa cai da igreja, é totalmente diferente. Aí o negócio... Pra ter uma ideia, pega mesmo. Começou comigo, aí foi nela, fui catei ela, a gente foi na minha sogra, a minha sogra tava levantando assim, ó. Daqui a pouco, ela tava lá louvando, andando, pulando, foi lá pra frente, pegou o piano pra tocar, todo mundo ficou assim, ó. Mas pegou fogo na igreja. Mas é fogo. isso mesmo. É isso foi mesmo. A coisa mais maravilhosa do planeta Terra. Entendeu? Eu queria voar, mas não deu asa, eu só corri. Não, mas é isso mesmo. Dessa forma mesmo. É só ver aqui, ó. Nós estamos falando sobre... Eu dou pra ela depois da minha colinha. Bom, vamos lá. Outra coisa também, quando você pega lá no começo de Gênesis, que diz, no começo de Gênesis, que vai ter um globo, né? E só tinha água. Não tinha terra seca, não tinha nada. Era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia, e apenas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. não era o Espírito Santo, era o Espírito de Deus. Que pairava Que não é o sobre a Kadosh. face. Não é o Kadosh. Pairava sobre as águas. Porque é pairar? Pairar é o seguinte, você não acha lugar para pousar. Porque é água, a água você tem que pousar na água. Você não acha lugar para pousar. Então ele pairava, então ele ficava flutuando sobre a água. Ele ficava ali pairando sobre a água. Entendeu? Flutuando, não tinha como entrar. Ele não tinha, porque lembra que o nasceram do Espírito Santo? Deus também trabalha do mesmo jeito. Deus também trabalha com o seu atributo do seu Espírito onde Ele quer. Ele pode trabalhar onde Ele quiser. Então Ele mandou para lá o Espírito dele, mandou para lá para pairar sobre as águas. Entendeu? Para pairar sobre as águas. Então você, porque muitas vezes, primeiro o Senhor muitas vezes mandou muitos anjos em nome dele, representar ele, e as pessoas dobravam o joelho e reverenciavam como um anjo do Senhor. Porque anjo você não deve adorar a anjo. Mas alguns recebem a adoração, mas não é anjo qualquer. É o mesmo, ele está representando ali ao Senhor, ele está ali em nome do Senhor. Então ele é o Senhor. Naquele momento, ele é o Senhor. Ó, deixa eu ver aqui, mostrar aqui uma coisa aqui para vocês. Ó, essa ação do Espírito Santo é igual como hoje, no passado? Não. Você sabe quanto tempo que a ação do Espírito na vida de uma pessoa quando Deus queria fazer a obra? Você sabe? Tem que ter tempo.
esse era o tempo que o Espírito de Deus trabalhava na vida de uma pessoa para atribuir, por exemplo, a Jefité naquela batalha, a Gideão naquela batalha, e outros mais que foram na batalha. Então eles tinham um prazo, tinham um horário, entre 7 a 12 horas. Tá? A oração direta de Deus, representando pelo seu Espírito. Por isso que Josué orou para poder parar o sol? Não foi isso. Não. Ele orou, ele foi pela fé mesmo. Não, é porque estava passando da hora? Não, mas ele orou pela fé. Sabe aquela pessoa que realmente tem aquela fé, eu sei que vai acontecer, vai acontecer. Entendeu? Então, a ação, geralmente, provavelmente é sempre 12 horas. E aquela ação que era necessária. Mas você tinha falado que o anjo só pode ficar até, eu esqueci o horário. Na vida da pessoa, então Não, na terra. Até 7 horas, não é? Porque senão porque a santidade e a terra contaminada. Contamina ele. 7 horas, né? Porque veja bem, Onde pode achar na Bíblia isso de 7 a 12 horas? oi? Na Bíblia, onde a gente pode achar isso de 7 Só a 12 horas? nas você tem que balancear um estudo com o outro, e aí você vai ver a hora de um ficou. Aí você tem que ir para Daniel, você vai ter que fazer aquele estudo, quanto tempo ele ficou na terra. Aí depois você vai lá para Ezequiel, quanto tempo que ele teve divisão. Então aí você vai ter que puxar isso. Você entendeu? Você vai ter que puxar esse tempo que teve. Né? Esse tempo que esse cara que não podia ficar muito tempo. Porque, por exemplo, aquela parada dos anjos com Abraão, quando ele foi lá para mais ou menos para a destruição do Gomorra, não podia passar de 4 horas. Entendeu? Mas os outros já estavam de novo lá. Entendeu? Ou seja, mas tinha um cara falando com Abraão e tinha um outro que já estava praticamente na casa de Ló. Só que dá uma diferença. Eu digo assim porque é o seguinte, porque os nossos horários, hoje a gente tem um horário de 24 horas. Aí você tem que fazer um estudo calculando o horário da época para agora. Que nem quando você vê o sol, ela comentou agora, ela falou assim, Josué orou e o sol parou. Quanto tempo foi que o sol parou? Então você tem que pegar a duração de um sol, você pega a duração de um sol e, por exemplo, geralmente os adventistas, aqueles que guardam o sábado, eles sempre têm ali de 6h15, 6 e pouco, mais ou menos isso. Por exemplo, a luz de agora, Antes que a alva subisse. E essa alva, ela pode ser entre 3 a 4 da manhã. Entre 3 a 4 da manhã. Só que às vezes hoje a gente não pode mais contar isso. Entre 3 e 4 da manhã. Pode ser que clareia mais cedo, que nem hoje nós estamos no horário de verão, nós clareia mais cedo. Então tudo isso. Então a gente tem que levar, isso é uma aproximação, que você tem para você ter uma ideia. Entendeu? Você tem uma aproximação, você tem uma ideia. Quando você tem uma ideia, então porque assim, tudo é pragmático. Que nem você, quando você pega aquela passagem, aquela parábola lá dos noivos, que saiu, aí a gente fala assim, a gente prega assim, tá vendo? A pessoa não guardou as lâmpadas, as pessoas ficaram de fora, tal. Aquilo ali, na verdade, era um costume. Quando a pessoa falava, o noivo está chegando o noivo, e as mulheres estão faltando azeite. O problema não era isso, o problema era que se tinha uma reserva de azeite.
e elas não pegaram essa reserva. Não que elas eram desconcertadas, é que elas não pegaram a reserva do azeite. Por quê? Porque o percurso era longe, porque no casamento, primeiramente, as mulheres tinham que fazer um percurso, andar um percurso para todo mundo saber que aquela mulher ia casar. Então esse percurso, veja bem, uma lâmpada acesa para o percurso andando. Entendeu? E o que eles fizeram? Aquele azeite daquelas outras virgens, que eram damas, as virgens que estavam acompanhando a mulher que ia casar, que na verdade elas são damas de honra. Aquelas mulheres que Jesus fala lá que faltou azeite, elas são damas de honra. E aquelas damas de honra, geralmente as damas de honra, sempre elas levam consigo alguma coisa. Então se levava e completava o trajeto, o cortejo da moça, e se faltasse azeite, geralmente era noite. Hoje não faz mais isso. Entendeu? Então quando a gente pega alguma coisa, é claro que vai levar a gente para a época. Eu não posso trazer nada para hoje, falar no dia de hoje. Eu tenho que pegar tudo que era da época. E você, quando você pega hoje para hoje, você tem mais ou menos uma base como aquela época. Mais ou menos. Né? Porque a história está acontecendo no Oriente mais próximo. E nós somos ocidentais. Nós temos um horário no Ocidente, nós temos um costume no Ocidente. E naquela época não. Naquela época o costume era costume ocidental, era o costume do Oriente. Né? Aí para fazer isso, que até existe uma diferença de janta, existe uma diferença de almoço, existe uma diferença de ceia, entendeu? Então assim, para você trazer uma coisa, então você tem uma aproximação. Então, um aproximado para você ter uma ideia de como funcionava a coisa naquela época. Né? Porque aí você tem mais ou menos uma ideia. Você tem. Porque às vezes se a gente ia misturar aqui, aí já fala, mas peraí, mas não dá, não bate, não está certo, porque alguma coisa está faltando. Tá? O negócio, mas é porque a gente está analisando o nosso habitat, o nosso horário, né? O nosso Cronos, entendeu? E o Cronos lá não era de 24 horas, que nem aqui hoje para nós. Né? Eles tinham um horário um pouco mais para frente. E, por exemplo, você pega um mês, você pega o mês de Aviv, né? Você tem o quê? Você tem o mês de abril, que é abril. Que é geralmente, você tem o mês de abril que ele vai entre março e abril. Na verdade, é março ou abril? Não, é entre março e abril. Mas não está na data, não. Está lá na história, entre março e abril. Pode ser abril, pode ser março. Mas eles colocam entre março e abril. Entendeu? Não tem aquela data exata, não tem aquela coisa no mínimo detalhe. Então você tem uma aproximação. Entendeu? Toda vez que você for ler a palavra de Deus, que você for ler a palavra do Senhor, você fazer um estudo, qualquer coisa, você tem que trazer uma aproximação. O mais possível. Mais ou menos isso. Por exemplo, se uma pessoa perguntar para você, quanto custava um denário naquela época? Quanto custava um start naquela época? Você tem que fazer conta. E se um denário é um dia de trabalho, um dia de denário, hoje quanto está um dia de trabalho? Depende. Tem uns que cobram 100 reais, tem uns que cobram 50 reais, tem uns que cobram 80 reais. 200. Dependeu do serviço. 250. Ou seja, você tem que ter uma aproximação exata, mais ou menos, se for um pedreiro do bom, 100 reais. Se for um pedreiro mais ou menos, 70, 80 reais. Oi? Está fora da época? Então, nem eu sei, tá vendo? É um dia de trabalho. Não tem lugar que está pagando 70 reais, não tem? Não? 70 é ajudante, pastor. 70 reais é ajudante. Pedreiro é quanto? 200? 150, 200, olha só. Vou fazer um curso de pedreiro. O amigo meu está ganhando 300 reais.
Bom, vamos lá. Vamos falar o seguinte. Bom, nós falamos aqui do churrasco, Kadosh. Por exemplo, uma coisa que é importante, tem pessoas que relacionam Pai, Filho e não o Espírito Santo. Aí tem pessoas que falam assim, pastor, mas Pedro, naquele dia pregou para 3.000 pessoas, não relacionou o Espírito Santo. Relacionou sim, e crê em Jesus, o Espírito Santo. Mas por que ele não relacionou o Espírito Santo? Sobre a questão do Espírito Santo, é uma coisa, por isso que eu falei que a gente não se fala muito na igreja isso, né? Outro diz, só quero ser batizado em nome de Jesus. Outro diz, mas é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro que diz, mas não existe a palavra trindade, não existe mesmo a palavra trindade, não é? Outro fala assim, mas vocês são trinitaristas, mas não existe a palavra trindade. Não, e também não existe 3 deuses, é um só. Né? Não existe 3 deuses, mas é um só. Porque se a palavra fez carne e ela habitou entre nós, se a palavra fez carne, a palavra, ela está relacionada em tempo, né? Que é Cronos. E Deus está no passado, Deus está no presente, e Deus vai estar lá no futuro também. Né? Então você veja bem uma coisa, o que Deus disse? Quando o homem pecou, Deus falou assim, o meu espírito não contenderá mais com o homem. Entendeu? Porque veja bem uma coisa, por quê? Para Deus falar isso, ele tem que ser real. Né? Ele tem que ter sentimento. Veja bem uma coisa, não sei se vocês sabem, mas o que o Senhor disse? Que ele não ia mais contender com o homem, seu espírito. Mas se Deus ele tem sentimentos, se Deus tem, ele sente, ele não sente porque ele é só Deus, ele não sente porque só tem sentimento, ele sente também porque ele é também, ele também é alma, entendeu? Mesmo porque alma, ela não tem uma forma corpórea, né? Ou seja, mas na verdade, Paulo disse, há diversos tipos de corpos, o corpo dos peixes, o corpo das aves, tem o corpo das estrelas, estrela tem corpo, o corpo das estrelas, ou seja, então na verdade o sentimento é algo. Então Deus, na verdade, ele fica aqui. Então Deus, na verdade, ele tem sentimento. Né? Ele tem sentimento. A Bíblia diz que quando aquela mulher veio para Jesus e ela chorou, Lázaro também, quando morreu, a Bíblia diz que ele turbou-se, Jesus turbou-se e sentiu. Ele olhou para as pessoas que estavam ali, ele sentiu. Ele sentiu por quê? Ele tinha alma. O que está lá no Salmo 103? Será que seria só o salmista falando da alma dele? Não. Ele diz a minha alma ao Senhor, ele diz a tudo que é em mim. Isso é o que é uma conversão a Deus, e Deus também tem sentimento. Porque se Deus não tivesse sentimento, ele não está
ele não saberia o que você sente. Através de Jesus Cristo, hoje Deus sabe o sofrimento que as pessoas sofrem. Porque, na verdade, não é porque ele é Deus que ele não sente. Não é porque ele é Deus, ele não sofre. Não é porque ele é Deus, ele não tem algo de pertence. Né? Por isso ele nos ama. Exatamente. Ele tem. Exatamente. Você entendeu? Porque, veja bem, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o que agora, a Bíblia diz que ele se dispersa. Ele se dispersa e ele, na verdade, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é sentimento da onde? Exatamente. Isso falando do Espírito Santo. Não é? Falando do Espírito Santo, porque ele sente. Então ele tem esse sentimento. Às vezes a pessoa fala, será que Jesus está vendo o que está acontecendo no mundo? Está vendo. Mas o pecado não deixa. Né? Ou seja, a Bíblia diz que tudo pode fazer com isso. Né? Ele, na verdade, tudo que você faz, há um preço para isso. O preço do pecado é a morte. O preço do pecado é o sentimento. Por isso que Paulo diz aí que nós doentes, fracos, que já dormem. Porque não sabe discernir o corpo do Senhor. Não é? Então vamos lá. Veja a mesma coisa. Se Deus ele trabalha com 7 atributos, como está lá em Isaías 11:2, é o Espírito que faz a ligação entre a divindade e 6 habilidades humanas. Ou seja, você só chega através do Espírito Santo. Né? Que você tem. Então veja a mesma coisa. Se referindo ao Espírito Santo, esse é o Espírito que age nele, que Deus fazendo parte do seu corpo espiritual, 1 Coríntios 11:10. E a palavra ruach, em outras traduções, é traduzido como fôlego de vida. Né? Vento, fogo, ar. Então você veja a mesma coisa. Porque, pairando, o trono de Deus era o que pairava, Sobre a face da terra. e o gato ele é puxado pelo vento, Salmo 18. O Espírito Santo estava sobre as rodas do trono imóvel, como descreve Isaías, o capítulo 1 e o capítulo 10 de Isaías. Nesse caso, a divindade que estava pairando sobre as águas de seu trono, ou seja, Deus estava no seu trono. Glória a Deus. Pairando sobre as águas. Ele só vira para onde o Espírito vira. Ezequiel diz que vira para um lado, ele vira para o outro, e vira para o outro, porque o trono de Deus tem rodas. E essas rodas são movidas pelo Espírito. Para onde quer que ele vai, ele vira. E para mim. Por isso que é necessário que o Espírito de Deus seja pelo Espírito Santo. Por isso que quando Pedro e João desceu para a cidade de Decápolis, uma cidadezinha pequena, de 10 cidades, ele disse aos irmãos convertidos: vós recebeste o Espírito Santo? Ele disse: nós não sabemos o que é isso não. Então, eles foram batizados em poucas mãos e foram recebidos o Espírito Santo. Né? Agora, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, o seguinte: esse estudo do Espírito Santo ele é um estudo
bastante complexo, porque é o seguinte, que nem todos, não é? Há muita controvérsia, porque se tem igreja que recebe do batismo da Constituição, tem igreja que não. Tem igreja que o pastor permite, que não. Tem igreja que você pode falar em mistério, você pode falar em línguas, não tem problema nenhum. Já tem igreja que não. Entendeu? Isso de acordo em cada ministério. A gente nunca vai concordar um com o outro. Essa é a verdade. Assim como o médico não concorda com o outro, para você fazer um exame, você tem que passar 3, 4 médicos. Você não passa no médico só. Não é? Exatamente. Então, na verdade, de primeira mão, é difícil alguém concordar com o outro. Por isso que existe a teoria se Jesus vai vir antes da tribulação, se vai vir depois, ou se vai vir no meio da tribulação. Ou seja, é uma discussão muito grande. Eu creio que Jesus vai vir antes da tribulação. Eu creio nisso, porque todas as coisas estão acontecendo. Já outros creem que é depois da tribulação que Jesus vai vir. Outros dizem que é no meio da tribulação que Jesus vai vir. Então não tem um consenso. Na verdade, não existe consenso. Então, veja bem, se você pegar uma enciclopédia, você vai ver lá o mesmo assunto. Tem uma forma que, naquele assunto, o outro pega o mesmo assunto de outra forma. Agora, o que cabe a gente a gente pegar um pouco de aqui, um pouco daqui, um pouco dali, porque aí você tem todo o conhecimento. Se for antes, se for no meio, se for depois, você já sabe. Entendeu? Isso é importante, quando você já tem. Quando você já tem um acontecimento. Vai acontecer antes, eu já sabia. Se você acontecer no meio, eu também já sabia. Depois, eu também já sabia. Porque é o seguinte, porque você tem o conhecimento de tudo ali. Então, não é na primeira batida. Então, você que serve a Deus, nós que servimos a Deus, o que nós temos que ficar é atento na palavra de Deus. Entendeu? Porque ela vai se cumprir. Hoje eu estava meditando em Ezequiel 38. E eu queria saber quem é aquele povo da cidade, quem é aquele povo chamado Ross. Uns dizem que é a Rússia, outros dizem que não. Outros dizem que é um povo do norte, é um povo que vem de lá de cima. Mas se você pega o mapa mundi, você vê o seguinte, lá em cima está a Rússia, e lá em cima é norte. Eu vejo isso hoje. Será que na época de Ezequiel ainda continua sendo o norte lá? Hoje tratamos como norte? Agora, uma coisa a gente tem certeza, que os confins da terra é nós. Porque se você pega o mapa mundi, lá de cima, descendo aqui para baixo, você vai ver a América do Sul. Você vai ver a pontinha lá da Argentina. Porque vem lá de cima para baixo. Então hoje você tem uma base que os confins da terra, esse evangelho será pregado até em Samaria, será pregado na Judéia, até os confins da terra. E os confins da terra é para baixo. Quando você olha no mapa, você vai ver isso. Você vai ver que os confins da terra estão ali. Né? Ou seja, Jesus está falando os confins da terra. O bom da palavra de Deus é te dar chance, sabe para quê? Para você estudar. Você estudar a palavra. Você estuda a palavra de Deus e você vai tirando as conclusões do que está acontecendo tempo a tempo. Do que aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que foi falado,
tem alguma coisa a mais para acontecer, tem alguma coisa. Agora, uma coisa que a gente não pode colocar dentro de nós é previsão. Ah, Jesus vai vir amanhã, vai vir semana que vem, vai vir daqui a 15 dias. Ah, Jesus vai vir. Não, isso tem que ser previsão, isso aí ninguém pode colocar isso, porque Jesus diz, a hora, o dia, ninguém sabe. Ninguém sabe. O que cabe a você é saber que o que ele disse, com as previsões que está ali, está acontecendo. Exatamente. Então está acontecendo ali. Né? Então assim, é bom a gente conhecer, porque se você tem algo, você vê um carro, se você não conhece o carro, não é? Você não conhece o carro. Então, você não conhece a sua vida, não, outra pessoa vai você. Então, por exemplo, se a gente faz um pequeno estudo sobre Jesus, a doutrina, você tem que conhecer quem você quer. Se você tem o penhor do Espírito Santo, porque veja bem, na verdade, essa pequena fagulha que a gente tem, Paulo diz que é um penhor. Foi dada a nós como penhor. Sabe quando você penhora alguma coisa, para depois você ir lá e resgatar, pegar de volta, não vai acontecer, você vai pegar de volta. Ele deixou conosco como um penhor. Como um penhor, ou seja, como uma fagulha do Espírito Santo de Deus, que são necessariamente para nós. Porque sem o Espírito Santo você não sabe, você não consegue fazer nada. Sem o Espírito Santo na sua vida, você não consegue realizar nada. Então tudo que você faz hoje, para você viver espiritualmente, você tem que ter o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo que está em nós, pois foste selado para aquele dia. Então é selo, você tem um selo. Então você tem que ter certeza disso. Não é? Então é o seguinte, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda, eu não falo em línguas, eu não falo em mistério. Isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. A atribuição do Espírito Santo você pode receber. Entendeu? Ou seja, muitos, você veja bem uma coisa que Cornélio, ele orava continuamente, dava suas esmolas, fazia oferta, era temente a Deus, mas não era batizado pelo Espírito Santo, nem crente ele era. A Bíblia diz o quê? Que quando Pedro foi na casa de Cornélio e pregou, antes que ele terminasse de pregar, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então, ou seja, eles foram batizados com o Espírito Santo na casa de Cornélio, um homem romano, estrangeiro, e recebeu o Espírito Santo de Deus. Não é? Ou seja, então, na verdade, o recebimento do Espírito Santo é coisa particular. Isso é coisa peculiar para cada um de nós. Vai da busca? Oi? Vai da busca, vai da insistência, vai de crer. Tudo isso. Se você busca, se você crê, se você acredita, você vai ser selado. Você vai ser. Quando você tem o selo da promessa de Deus, você vai buscar. Porque é o seguinte, você vai buscar agora as atribuições do Espírito Santo. Entendeu? Porque veja bem, quando você pede, quais são as atribuições de Deus? Amor, bondade, misericórdia, tudo isso. Deus tem tudo isso na nossa vida. Entendeu? Isso é dele. Isso é dele. Entendeu? Então, ou seja, quando a gente tem tudo isso que é de Deus na nossa vida, é diferente. Porque ele é tudo para Deus. Então, se ele é bondade, ele é bondade. Se ele é amor, ele é amor. É o que está lá em Isaías 11:2. Você entendeu? Então, quando você tem, porque na verdade,
É a entrada de algo que você quer diante de Deus através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo a gente dá entrada para você entrar. Por isso que é necessariamente. Tem igrejas que só levantam obreiros, só levanta obreira se ela for batizada com o Espírito Santo, senão, não. Entendeu? Por isso que Paulo, aliás, Pedro e João, eles tinham um cuidado muito grande dizendo: vós sois batizados com o Espírito Santo. Por que essa preocupação de ser batizada com o Espírito Santo? Porque era necessário, e ainda hoje é necessário ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Né? Aí tem pessoas que dizem assim: não, mas como assim? Eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu já aceitei Jesus. Eu sou batizado nas águas. E é necessário ser batizado com o Espírito Santo, sim. Para o começo de uma boa obra de Deus tem que ser batizado. Quando você é batizado com o Espírito Santo, isso abre uma oportunidade para você trabalhar na obra de Deus. Você pode passar a vida toda como batizado, tudo, ficar normal e não ter chamada de Deus, ficar no banquinho central, ouvindo a palavra de Deus, participando da Santa Ceia. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, é coisa diferente, porque abre a oportunidade de você trabalhar já na obra de Deus. Porque você começa a entender a obra de Deus. Você começa a entender o que está vindo. Quando você é batizado com o Espírito Santo. Não é? A importância que a obra de Deus faz de mostrar Jesus para outras pessoas é como se você tivesse sede e você quisesse beber. E a alegria que você sente, você quer mostrar para o outro. Sabe por quê? Eu tenho que dizer uma coisa. Você tem que ser batizado porque ele está dando continuidade à obra de Deus. Que é o Espírito Santo. E se você tem Jesus, tem que ter Espírito Santo também. E ele é a continuidade. O Espírito de Deus, ele é continuidade da obra de Deus. E quando você é batizado nele, no Espírito Santo, você está dando a continuidade. E quando você tem a continuidade, entendeu? Aí as coisas para você não complicam. Aí você entende melhor. A revelação vem melhor. Aceita melhor. Você tem mais jeito para isso, você tem mais vontade, você tem mais graça para isso. Muita graça. Você entendeu? Você sente algo diferente, já não vem de você, mas vem do Espírito. Entendeu? Tudo que você fazer, você vai fazer porque você está no toque do Espírito. Quando você está no toque do Espírito, você faz qualquer coisa. Pode atuar. Entendeu? Fazer qualquer Você coisa. faz qualquer negócio para Deus. Né? Por isso que é necessário ser batizado com o Espírito Santo. Você entendeu? Agora, é claro que a busca tem que ser incessante. Tem que buscar, tem que clamar. Né? É a mesma coisa, por exemplo, se eu quiser estudar a palavra de Deus só pela minha carne, eu não vou entender nada. Não vou entender nada. Entendeu? Porque, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Este livro aqui, eu já li 3 vezes. Tem coisas aqui que você não vai entender nada. Nada, porque você vai querer saber e você não está preparado para entender o que está escrito aqui. É a mesma coisa também se eu vou pegar um livro de medicina e não entender nada. Então, para me ler, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que ler ele mesmo, meditar. E aí sim eu vou poder compreender o que Deus está falando comigo, o que Deus quer que eu aprenda, o que Deus quer que eu faça. Então eu tenho que me aprofundar mesmo. E nem
pessoa que Deus, quando tirou o povo lá do Egito, fez uma morada no monte. Você vai falar, peraí, mas Deus, o Senhor mora no céu, como é que ele fez uma morada no monte? Porque veja, os filhos de Israel estavam onde? Na terra, saíram do Egito, perambulando pelo deserto, 40 dias e 40 noites. Deus não se mostrava mais como caricatura. Em parte sim, em parte não, com a sua palavra. Então Deus tinha que se mostrar, se revelar a alguém. Então Deus tinha que ter um lugar específico. E esse monte é chamado Monte Zafon, que fica entre o Egito, entre a Síria. Você entendeu? Então, ou seja, Deus fez a sua morada ali para falar com Moisés. E queria dar as coordenadas, falar com Moisés, eu tenho muita coisa para fazer, você tem a arma no conselho, tem que te dar medida, eu tenho que dar medida no corpo, daqui, dali, fazer o negócio todo. Ó, tem coisas que eu digo uma coisa para você, ó. Você pode procurar no celular que você não vai achar. Tem coisa que aqui, ó, está escrito aqui, você não acha no celular. Você vai achar uma passagem que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Sabe por quê? Porque é livro da época. É livro da época. Da época. Entendeu? Veja bem, esse livro aqui, se eu pegar na minha Bíblia, eu não acho nada que está escrito aqui. Nada do que eu acho aqui. Mas ele está dentro da Bíblia. Com outro nome. Entendeu? O nome da época. E com o nome da época eu acho ele. Entendeu? Então veja uma coisa, isso chama-se paralelismo. Você tem o paralelismo e você acha as coisas de Deus. Por isso é necessário, você quer entender, tem que dedicar. Se você não dedicar, você não acha. Se você não dedicar, por isso que o crente não é só pregar, pular e falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo e tal, canta, todo mundo vai mão para lá, joga a mão para cá, rodopia, dá beijinho no ar, e assim por diante, que ficou maravilhoso. Não, o entendimento ficou fraco, o entendimento ficou zero, a pessoa não entendeu nada, a pessoa não tem entendimento de nada. Então, ou seja, por isso você que quer ser uma pessoa, quer que Deus fale contigo, quer que Deus fale com você, quer que Deus realize. Eu já dei várias Bíblias aqui para os irmãos nomes aqui. Montanel foi na minha casa. Como é que é a minha casa, Montanel? Eu tenho uma estante, entende? Eu tenho mais de 100 livros na minha estante. Então veja bem uma coisa. E todos eles estão conectados um ao outro. Sabe por quê? Porque é necessário. É necessário. Porque quando alguém perguntar, ao que a Bíblia diz, quando alguém vos vier perguntar a razão do caminho, estás pronto para responder. Então você tem que estar pronto para responder. Você tem que estar ali. Então, na verdade, é necessário. Mas hoje nós estamos falando só sobre o Espírito Santo de Deus, que hoje é coisa rara de se escutar, de falar. Ninguém fala mais sobre o Espírito Santo, ninguém fala mais sobre Apocalipse, ninguém fala mais nada sobre isso. É só bênção material, é só bênção de cura, é só bênção para curar, é só bênção financeira, isso, aquilo, o que Deus vai me dar, quanto eu vou ganhar, quanto vai vir na minha conta, e assim por diante, e as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, e
quando a gente pensa que não, Jesus vem, leva o povo e a gente fica. Não é verdade? É, pastor, falta de crescimento. Moisés, e o povo sofre, porque ele faltou conhecimento. Olha, teve aqui a semana passada um rapaz, eu estava aqui dentro, um rapaz estava de fora e me chamou, chorando. Disse, irmão, eu só quero uma palavra do Senhor. É verdade que se eu vier para Jesus e aceitar a Jesus de coração, eu vou ser salvo, porque alguém falou para mim que eu não vou ser salvo. Eu falei, quem disse isso? Não, falaram para mim. Você é um drogado, você não adianta você ir para Deus. Esse negócio aí de você, eu não me arrependi não. Você tem que ter boa vontade. Eu falei, quem disse isso? Porque hoje em dia, irmãos, eu digo para vocês, ninguém tem disposição para ensinar ninguém. Ninguém está com disposição para ensinar ninguém, porque eles acham que é perder tempo. Né? Acha que, Deixa eu falar. Sim. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, o pastor nos falou assim, pega uma folha em branco, faz um risco no meio, escreve tudo que você quer de Deus e depois escreve tudo que você quer dar para Deus. E esquece o que você quer de Deus e começa a cumprir aquilo para fazer as coisas para Deus. E no meu papel estava escrito que eu queria aprender ensino, mas eu queria que o Senhor me ensinasse. E isso é um sonho realizado há anos. Eu tenho papel até hoje. Foi o que eu pedi para o Senhor, porque eu queria que alguém me ensinasse de verdade, não as mentiras que tem hoje no mundo. Então essa aula, isso que é um presente para mim, é mais do que um presente, é uma realização de Deus para a minha vida. Para a minha vida. Porque todos os cristãos, assim, eu acho muito bonito. Quando alguém traz caneta, lápis, papel, e anota tudo. Faz que nem e deve fazer. Fazer que nem um pouco de Bereia. Aquele aqui que eu não entendi, tem um negócio que eu não entendi. Você vai lá na Bíblia, mas você não achou. Sabe por que você não achou? Porque está lá, a resposta está lá na entrelinhas. Às vezes a resposta ela está num algo distante ou próximo. Ou às vezes ele está ali no meio. A resposta está ali no meio. E aquela resposta que você está querendo, sobre a sua busca, não é especificamente como você quer que seja, mas é algo parecido ali. Porque muda. Às vezes muda uma palavra, às vezes muda um tempo, às vezes muda algo, você entendeu? Então você tem que estar pronto para você saber você falar, achei a resposta. A resposta está nesse versículo. A resposta está nessa palavra. E você acaba achando. A resposta que está ali. Claro que não vai vir tudo explicadinho, bonitinho. Não. Você tem que entender que nós estamos vivendo um tempo moderno. E do jeito que as Bíblias são, sempre está tendo atualização. As Bíblias estão sempre atualizando. Talvez uma leitura melhor, não é verdade? Então, ou seja, sempre está atualizando. Então, na verdade, mas sempre você vai achar a resposta. Sempre ali você vai achar a resposta. Não conforme você quer que ela seja, mas conforme que a Bíblia vai te dar a resposta que você está precisando. É aquela resposta que você precisa, de você estar ali. Por exemplo, quando você vê aquele homem que pegou todo o seu dinheiro e enterrou, enquanto um foi 5, granjeou mais 5, o outro que pegou 2, granjeou mais 2, o que pegou
A pregação seria o seguinte: você está enterrando o seu talento, você está enterrando isso, você está enterrando aquilo. No sentido espiritual, sim. Mas no sentido de época, não. Porque se fazia isso quando você recebia um talento, a primeira coisa que você fazia, você escondia. Você cavava. Se você não tem o que fazer com ele agora, vai fazer daqui a um tempo, depois você ia lá descavava e você trabalhava com ele. Mas no momento que você não tivesse. Mas a Bíblia está dizendo isso? Não. Como você vai saber? A época. Como eu trabalhava na época? O que eles faziam naquela época, quando recebiam o talento? Eles gastavam com o quê? De que maneira? Aquele filho que saiu dissolutamente, gastou tudo que o pai tinha e foi para lá, voltou a zero, sem nada. Como é que o filho novo, o filho mais velho, sabia que ele tinha gastado com as prostitutas? Se a Bíblia não diz. Só ele que fala. Porque o filho mais velho sabia para onde o irmão mais novo ia gastar o dinheiro. A Bíblia não fala onde ele gastou o dinheiro. Mas você sabe a resposta através do filho mais velho. Que ele saiu e gastou com as prostitutas, gastou com as meretrizes e tal. Por que meu filho sabia? Se nem a Bíblia fala que ele gastou dinheiro. Porque o filho mais novo, olha, o filho mais velho, sabia da direção da coisa das meretrizes. E o pai sabia, mas não quis dizer nada. Então, ou seja, você entende onde ele gastou dinheiro por causa da fala do irmão mais velho. Da onde ele gastou aquele dinheiro todo? Porque naquela época elas ficavam na vitrine, o senhor falou. Sim, ficavam na vitrine. Então, ou seja, então na verdade, às vezes você fala assim, mas onde está essa resposta? Está dentro do próprio sentido. Entendeu? E aí você lê o texto, você vê a resposta no contexto. E se você começa por outro lado, vira para o texto. Então você, às vezes ali mesmo, dentro daquela mensagem para a resposta, você sabe que foi que ele gastou o dinheiro. Ah, como é que ele gastou o seu dinheiro? Com quem? Você não tinha mais nada. Desejou comer comida de fora. De que maneira? Como foi assim? Desejou. Né? Ele só desejou. Aí estava fazendo que não deu. E não deu continuar daquele curso. Então, ou seja, desejar é uma coisa. Não, ele não comeu, desejou. Ele comeu a sua palavra. Não, a Bíblia fala que ele desejou que tinha o seu estômago. Ele só desejou, ele não comeu, só desejou. Então, ou seja, por isso que eu falo, se você quer focar numa passagem bíblica, foca nela, tem que ter. Até você pegar aquela passagem completa. Vai ter muita coisa que você não vai entender no meio do caminho. Né? Então, você deveria uma coisa. Né? Então, o bom da palavra é essa. Ela te dá o direito de você buscar. Ela te dá o direito de você analisar. Porque a Bíblia diz que o povo de Bereia analisava que era isso mesmo. Então você tem que analisar. Ó, você vê uma coisa fácil. Aquele homem que Jesus, vou acabar aqui, vou terminar aqui. Aquele homem que Jesus ganhou, que era o Zaqueu. Zaqueu, todo mundo sabe que era cobrador de imposto, certo? E Jesus tinha um discípulo que foi cobrador de imposto, Mateus. Quem vocês acham que pregou para Zaqueu? Foi Jesus ou foi Mateus? Mateus. Mas está escrito? Não. Está escrito? Não. Mas está escrito que Jesus também pregou para ele? Está escrito que ele mesmo disse, Senhor, se eu tenho. Aí Jesus só falou para ele, olha, então se ele igual a metade do que eu tenho,
Jesus não perguntou nada para ele, Não né? perguntou nada. Só foi convidado para entrar. Entrou. Então, aí no final Jesus disse que ele também fazia parte da herança da salvação. Mas veja bem, nesse tempo todo, como é que ele ia falar simplesmente por lhe falar? Alguém falou para ele, e alguém que conhecia ele, que era da mesma profissão dele. Esse é um intercalo, um interlúdio, que é um interlúdio, é aquele tempo que Deus dá margem para você raciocinar, que alguém pregou para aquele homem. E quem foi? Alguém que é próximo a ele. Mateus. Porque se ele é cobrador, Mateus também era. E ninguém melhor do que Mateus anunciar Jesus. Por isso que Deus Jesus apenas completou, deixa um dos seus discípulos pregar, você entendeu? Ou seja, é muito fácil quando tem alguém que dá a mesma profissão. Se tem dois pedreiros, alguém que foi pedreiro, que pregou para o outro que é pedreiro. Ou seja, se Jesus sabia que tinha alguém que é da mesma profissão, então ele dá trabalho para alguém. É muito simples você entender. Por isso que Deus Você que tem que analisar como foi a história. Entendeu? E se tem alguém ali, igual você, é porque aquela pessoa não falou que falou. Não é necessariamente a Bíblia falar, fulano foi lá e pregou para ciclano, para beltrano, tal, que negócio todo. Não é necessário isso. É necessário quando você vê duas pessoas na mesma profissão, precisando que um é convertido e o outro não. O outro se converte. Porque se ele diz logo de manhã que ele acorda, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, ele ia falar simplesmente por falar, se ninguém falou nada para ele. Do nada ele ia dizer isso, ficou tão, deu um ataque nele, de arrependimento na hora. Não, é porque alguém disse. Exatamente, da libertação dele, para falar porque, entendeu? Dessa forma. Então, o dom da Bíblia é isso. É igual o jovem também, que o Zé conheceu, eu fui falar os 10 mandamentos. Ele falou, então, pega a metade que tem nas costas. Exatamente. Ele ouviu falar, né? Então, Alguém falou para ele. exatamente, você entendeu? Porque é o seguinte, que todas as coisas, elas concordam uma coisa com a outra. Então, gente, vamos embora para disso, eu vou apresentar uma criança. Tá, mas nós vamos. Tem uma criança aqui que eu vou apresentar. Por quanto tempo que Jesus foi apresentado? Hoje. A apresentação e com a circuncisão dá quanto tempo? 40 dias. Entre a circuncisão e a apresentação. Amém? E vamos apresentar aqui uma criança. Deixa eu pegar, pega o azeite para mim. Vamos apresentar. Tirei a transmissão já.